Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Cat Rox e hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo e muito pouco falado, na verdade. Aí eu vim aqui para fazer uma diferença. Esse tema, na verdade, está presente em quase todas as línguas do mundo. Em algumas menos, em algumas mais, mas de qualquer jeito, tá lá. E esse assunto, acima de tudo, é ligado ao feminismo e ao empoderamento de mulheres. Então, o que seria esse tema? A gente vai falar do uso das formas femininas de palavras na fala coloquial e na mídia. Formas femininas eu quero dizer presidente, presidenta, governante, governanta. Essas formas novas que antigamente não se usavam e agora acabaram de surgir, né? Hoje em dia, essa questão em relação à língua russa, que também tem essa questão de formas femininas, está causando uma polêmica enorme na sociedade e até dentro da própria comunidade feminista. E já vamos falar por que isso acontece. Aliás, essa questão também existe em muitas outras línguas, como o espanhol ou inglês, além do português. Então eu vou dividir esse vídeo em várias partes, como eu sempre faço, né? Porque eu gosto da lógica, para ficar mais entendível. Então primeiro a gente vai falar da situação na Rússia e depois dos demais países. Tudo bem? Combinado? Vamos lá então. Se você não tem nenhuma familiaridade com o idioma russo, o que é bem provável, eu vou explicar para vocês que a gente quase não tem palavras neutras, ou seja, substantivos neutros. A coisa é que quase todo substantivo na língua russa tem seu gênero, que nem em português, né? Nada de novo. Mas o problema é que, ao contrário do português, na nossa língua, quase todas as palavras que denominam algum tipo de profissão são masculinas. E está bem óbvio que essa situação foi um resultado de uma longa realidade sexista e machista, em que esses cargos simplesmente nunca eram ocupados por mulheres. A gente não tem as palavras como médico, médica, professor, professora, doutor, doutora. A gente só tem a primeira opção. Sim, algumas palavras nossas têm formas femininas, por exemplo, no caso de profissões que sempre foram femininas, como cozinheira ou, por exemplo, dona de casa. Mas isso também é bem problemático porque a sociedade está se mudando e hoje em dia esses cargos também não são considerados como exclusivamente femininos. A gente também tem outro grupo de substantivos femininos desse tipo, mas a coisa é que às vezes eles denominam a mulher do cara que exerce tal profissão e não a própria profissão dessa mulher. Então vocês entenderam a lógica, né? Patriarcado, sociedade machista e todas essas desgraças, né? Então você pode entender do qual gênero a pessoa está falando só se essa palavra for usada em uma frase. É porque as formas dos nossos verbos mudam relativamente ao gênero do objeto ou da pessoa sobre o qual estamos falando. E os adjetivos também mudam, né? Que nem em português. Então foi por isso que hoje em dia no discurso feminista russo surgiu esse tema de uso de formas femininas ou feminutivo, tá bom? Vamos usar essa palavra, vamos fazer ela entrar em uso. Eu acho uma palavra muito legal, ainda mais que já existe em inglês, que é feminative, e em russo também é feminitivo, ou seja, feminitivo mesmo. Enfim, eu sei que não existe em português, mas vamos supor que exista. Então, o que é o feminitivo? São formas novas de palavras, substantivos, particularmente usados para falar de profissão, criadas com o objetivo de dar mais visibilidade às mulheres na sociedade. E como eu já falei, esse negócio de feminitivos é algo que causa grande repúdio, nem só entre os opositores, mas até entre muitos adeptos, ou nesse caso adeptas, né, de ideias feministas, por mais estranho que pareça. Então vamos ver quais que são os argumentos contra. Então, os críticos dessa ideia falam que isso não é necessário, porque a gente já consegue entender do que se fala, porque como eu já falei, o verbo e o adjetivo sempre mudam, então pra que a gente precisa disso? Mas gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu vou citar umas situações que já aconteceram comigo várias vezes. Por exemplo, você tá lendo um review curto de um filme, ou sei lá, de um livro, e você presume que quem o filmou ou escreveu foi um homem. Sabe por quê? Porque simplesmente tá escrito o nome, diretor ou escritor. A gente simplesmente não tem essa forma pra mulher. Ainda mais se falarmos dos livros quando ainda não tinha foto de autor
man, por exemplo, na capa, que hoje em dia na maioria dos casos tem, ou sabe, nas situações quando o nome da pessoa é meio que neutro, e não dá pra dizer, na verdade, se é mulher, se é homem, sem ler alguma coisa adicional. Ou, por exemplo, outra situação que já aconteceu comigo também. Eu vou pra algum evento como jornalista, por exemplo, algum fórum econômico, sei lá, alguma palestra, alguma discussão, alguma reunião. E aí tem uma lista de participantes. E eu, por exemplo, quero fazer a entrevista com algum desses participantes, e pra achar as pessoas que sejam do meu interesse, eu leio os cargos, né? Aí imagina, tem nome, por exemplo, estrangeiro, porque na língua russa, em maioria das vezes, pelo nome dá pra saber o gênero, e tá escrito doutor, diretor, autor, como se fossem todos homens, entendeu? Porque a língua russa funciona assim. Então, como é que tu vai saber quem que é? Em todos esses casos, o que salvaria a situação poderia ser uma forma feminina dessa palavra. A inovação que, em sua maioria, as feministas russas estão apoiando. Mas aqui vai o segundo argumento dos críticos. Eles falam que isso pode estragar ou prejudicar a nossa língua. Mas não existe isso, estragamento de língua. Pode existir em termos gramáticos, sim, quando a gente não aprende a falar direito. Mas nesses casos, a gente tem que falar de evolução da língua, de seu repensamento. A língua é alguma coisa que reflete a nossa realidade. A realidade não está parada, a realidade está em uma mudança constante. Hoje em dia, nem no Brasil, nem na Rússia, a gente já não fala aquela língua de 100 anos atrás em nenhum dos aspectos, especialmente nos termos gramaticais. Então, por que a gente usaria os mesmos termos? Esses pretextos do tipo, mas isso é feio, isso não soa bem, são completamente ridículos. E aqui, como sempre, como em qualquer situação que envolve machismo, tem duplos padrões, porque em muitas áreas da nossa vida profissional, por exemplo, o marketing ou o jornalismo, a gente, por exemplo, usa um monte de palavras inglesas. E, por exemplo, 5 anos atrás, quando acabaram de aparecer as palavras tipo fake news, targeting, stalkear, hypear, isso também parecia estranho. E isso é completamente normal, porque se estranhar é uma reação natural do nosso cérebro a algumas mudanças. E hoje em dia tá tranquilo, essas palavras estão em uso em todas as esferas, e eu não tô vendo ninguém reclamar, pelo menos as mesmas pessoas que estão reclamando agora por causa dos feminitivos, na maioria são pessoas preconceituosas, que todos os dias usam as palavras tipo laptop ou smartphone, mas a palavra autora ou doutora em russo lhes causa grande constrangimento. Será que é justo isso? As pessoas desse tipo falam, mas vai lá, abre um dicionário. Não tá correto, tá errado. Você não vai ver nada disso do que você tá falando. Poxa vida, se você abrir um dicionário agora, dicionário de, sei lá, 200 anos, 100 anos, você vai ver 75 mil palavras que já ninguém usa, ao menos que seja, sei lá, nos livros. E pelo contrário, você vai se deparar com falta de muitos termos que fazem uma parte inalienável da nossa vida de hoje. Por isso que eu acho esse discurso muito absurdo mesmo. Mais uma questão também contra o uso de feminitivos que tem mais a ver com a língua inglesa, na verdade. Como você deve saber, as palavras em inglês não têm gênero. Esse problema às vezes se resolve colocando a palavra woman, que é mulher, depois dos substantivos. Só que essa abordagem, na verdade, é bastante criticada na comunidade feminista, por exemplo, nos Estados Unidos, porque isso meio que sublinha que esse profissional é uma mulher, ou seja, parece que tá fazendo uma ressalva, sabe? Entretanto, vamos falar de uma coisa muito importante aqui. Eu queria sublinhar que a situação com o inglês a priori é muito diferente, porque lá todo substantivo inicialmente é neutro, ao contrário do russo, né? Então, na verdade, não dá muito para comparar. Em russo, a gente entende um substantivo no masculino como referente a algum homem em si, enquanto em inglês, a maioria dos substantivos já implica a probabilidade dessa pessoa ser de qualquer gênero. Essa diferença linguística é muito fina e para muitos parece irrelevante, mas na verdade faz toda a diferença. Além disso, tem outra coisa importante. Em inglês também existem várias palavras que já contêm a palavra man, ou seja, homem, em si. E hoje em dia essas palavras estão sendo tiradas do uso justamente por causa da sua essência sexista, com o objetivo de criar uma língua mais neutra. Por exemplo, a palavra mankind
que é humanidade, está substituída por humankind. A palavra congressman, que é congressista, está substituída por legislator. A palavra policeman, que é policial, está substituída por police officer. A palavra manpower, que é mão de obra, é substituída por workforce. Ou, por exemplo, fireman, que é bombeiro, hoje em dia se chama firefighter. Então, pronto, entendemos. A tendência na língua inglesa, que já é bastante neutra, é criar uma língua ainda mais neutra. Agora a questão é, por que em vez de fazer a mesma coisa, ainda mais tomando em consideração a possível questão de não binarismo, a maioria de feministas na Rússia está preferindo dividir a língua entre o mundo masculino e feminino? A resposta é simples, a coisa é que os nossos idiomas funcionam de um jeito muito diferente. Se tivesse uma maneira de tornar todo o substantivo neutro, que nem em inglês, faríamos isso provavelmente. Mas como a realidade da nossa língua é essa, é a única maneira de tornar ela menos machista e mais inclusiva. Aliás, muitas palavras que denominam profissões e já tinham formas femininas antigamente, tinham um significado pejorativo. Sei lá por quê, né? Então esse movimento que está tendo agora, na verdade, também tenta dar uma ressignificativa a essas palavras. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a palavra sapatão em português, que era pejorativo e hoje em dia é uma palavra bastante neutra. Ou, por exemplo, com a palavra queer, que antigamente em inglês significava estranho, maluco, e hoje em dia significa qualquer membro da comunidade LGBTQ. Agora, um fato interessante, acaba que, antes do século XIII, as palavras no inglês, nesse caso no inglês antigo, tinham gênero. Sabe por que ele desapareceu? Desapareceu por causa de mesclagem com língua nórdica antiga dos vikings, que naquela época estavam invadindo aqueles territórios da Inglaterra do Norte. E aí ambas as línguas na verdade tinham gêneros, só que eles se contradiziam. Aí eles simplesmente foram omitidos para facilitar a comunicação de pessoas. Achei bem interessante esse fato, na verdade. Agora vamos falar um pouco de português. Como eu já disse, no Brasil, essa questão está muito menos presente e muito menos atual, justamente por fato do seu idioma ser mais inclusivo originalmente nos termos de gênero. Porém, recentemente tem surgido casos que causaram bastante polêmica. E o exemplo mais clássico é o uso da palavra presidenta se referindo a Dilma Rousseff por parte do PT. Bom, aqui as controvérsias e debates na verdade são bem parecidos com aquelas que eu já citei em cima, de preservação de língua e seu possível estragamento pelas palavras como essa. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, logo depois de assumir seu cargo, deixou claro que ela não queria ser chamada de presidenta, argumentando isso pelo fato dela ser amante da língua portuguesa. E tudo bem, eu entendo. Eu realmente acho que isso tem que ser uma opção de mulher. Quer dizer, a gente precisa legitimizar o máximo possível o uso dessas palavras no nosso idioma, mas não precisa tornar esse uso alguma coisa obrigatória. Quando, por exemplo, a própria mulher está falando de si mesma, ou simplesmente prefere ser referida de uma forma mais neutra no público, entre amigos, colegas ou palestrantes. Aliás, uma coisa interessante é que a língua espanhola, por exemplo, na verdade é ainda mais inclusiva nesse sentido. Como, por exemplo, o uso de palavras contento e contenta. Quanto à aceitação desses novos termos, essa língua é bastante progressista. Por exemplo, a ex-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, sempre preferia se chamar e ser referida no público como La Presidenta. E isso, claro, gerou controvérsia na época. Inclusive, um questionamento foi lançado para a Real Academia Espanhola, que por sua vez se ocupa de estabelecimento e esclarecimento de regras linguísticas. E aí essa identidade, para surpresa de algumas pessoas, respondeu a essa solicitação falando que na verdade o uso desse termo era correto e na verdade até mais adequado nessa situação. A organização ainda falou que esse termo tem sido usado na língua espanhola desde o século XV e entrou em dicionários ainda no ano de 1803. Então é isso, gente. Eu acho que é muito importante desacrificar esse negócio do padrão linguístico, ou melhor dito, livrar ele de hipocrisia. Se você acha inadequado usar as palavras novas para dar mais visibilidade às mulheres que a querem, então também procura substituir
substituições para os termos americanos que se usa todos os dias, ou simplesmente fala a língua do século XVIII. Não parece algo viável, né? Pois é, porque não corresponde à realidade. A língua é algo que descreve o mundo em torno de nós. E como o mundo está se mudando a cada dia, a língua também não pode ficar parada, isso é impossível. Você talvez já tenha ouvido da retirada do uso de algumas palavras com histórico racista, por exemplo, denegrir ou criado mudo. Sobre o criado mudo, eu vou até deixar um link aqui embaixo, que é uma história muito chocante, para vocês verem se ainda não estão a par. Pronto, eu acho o uso de feminitivos uma coisa maravilhosa, lúcida, importante e necessária. E eu proponho que a gente aceite essas mudanças em todas as áreas da vida e em todos os sentidos, inclusive linguístico. Então, por favor, gente, curtam aí esse vídeo. Eu tô esperando seus likes. É muito importante pra mim o meu projeto. E se você é novo aqui nesse canal, por favor, se inscreva, porque a gente tá falando de muita coisa aqui. Eu sou russa, a brasileirada, que fala de feminismo, LGBT, ativismo, história da Rússia, política, um monte de coisas. E eu tenho certeza que você vai topar. Fechou? Então tudo bem. Isso foi tudo pra hoje, até o próximo vídeo. Um abraço apertado da Rússia e um beijo calorento.